Tudo bem, meus queridos? Vamos lá, vamos dominar a prova da UFRJ de R+ Cirurgia. Eu sou o Henrique, professor e coordenador da cirurgia do Grupo Medicoff, e agora nessa revisão nós vamos falar da prova e das questões de cirurgia geral e cirurgia geral avançada do acesso R+, da UFRJ. Instituição grande, famosa, conhecida, disputada. R+ Cirurgia, a melhor especialidade de todas. A gente vai ver agora como é essa prova, como são as questões de cirurgia, o que eu preciso estudar, revisar agora no final. Uma ajuda, dicas, um estudo dinâmico diferente. Não vai salvar a sua vida, não é a questão que vai cair, porque se eu tivesse a resposta de tudo, não precisava estar aqui, né? Eu vendi a prova. Mas é um jeito legal, diferente, dinâmico de você revisar, rever os principais tópicos, dar aquela estudada final na véspera da prova. A prova da UFRJ é uma prova especializada, que tem o termo que eu gosto de usar, que é a sopa de questões, direta e curta, com muitas especialidades. E cai algumas questões de R1 também. Vou falar mais sobre isso. É uma prova parecida com as outras provas do Rio de Janeiro, bem parecida em esquema, em jeito, com a prova da UERJ e as outras provas do Rio de Janeiro também. Questões diretas, curtas, decorebas, poucos casos clínicos, muita especialidade de gastrovascular, que aí não é comigo, vai ter aqui daqui a pouco. E na UFRJ teve questão que caiu no R+, que caiu no R1 também, ou ao contrário, do R1 caiu no R+. Vale a pena ver as provas de R1, as questões de cirurgia. Obviamente, faça todas as provas antigas da UFRJ R+, faça as questões de cirurgia do R1 também, vale sim a pena. E entenda como essa prova é uma prova direta, curta, vai sobrar tempo, respira fundo então para fazer a questão. E é uma prova que é bagunçada, misturada. Tem uma questão de cirurgia geral, uma de plástica, uma de um outro tema e uma sopa, entendeu? Não é um negócio organizado. Mas não é uma prova ruim, nem mal feita. Só é mais bagunçada e mais especializada. Quero estudar algum tema quente, quero revisar uma aula, o que eu faço? Estou perdido. Não fique perdido. Não importa muito agora o que você vai ver. Você tem que ter visto um pouco de tudo durante o ano todo. Se você começou lá no começo do ano, no começo da sua preparação, no meio do ano, quando você começou e fez um pouco todo dia, você já reviu tudo. E agora é só cereja no bolo. É revisar. O que vai cair? O que eu quero revisar para garantir mais minha chance de ter questão e acertar? Sempre abdômen agudo, vias biliares na urgência e um pouco de obstrutivo, eles gostam. A anatomia de hernia inguinal. E se quiser um asterisco aí, uma aposta quente, síndrome compartimental abdominal e trauma perioperatório. Repara que são sempre os mesmos temas. Você tem que revisar e estudar isso aqui sempre, sempre, sempre. Mas vamos ver detalhes para você relembrar agora. E a gente começa, clássica, previsões Medicoff, vendo os principais tópicos. Depois a gente faz questão. Essa tabelinha aqui vocês já viram, esse fluxograma. Vamos revisar ele mais uma vez. Agora é hora de revisar com imagens, tabelas, fluxogramas, palavras-chave. Nada de ler texto, ler livro, isso aqui não vai adiantar. Esse fluxograma aqui é muito legal, é o fluxograma da lesão de via biliar. Tenta lembrar dele antes de eu falar. A lesão de via biliar, maioria iatrogênica, né? Operou a vesícula, operou a via biliar, teve problema depois. E você divide isso na questão, dois momentos do diagnóstico. A maioria das questões vai te dar uma lesão no pós-operatório. Então vamos falar dela primeiro, que é mais importante. Lesão de via biliar no pós-operatório. Como eu sei? Paciente, fulana X, operou a vesícula há 15 dias. Voltou no pronto-socorro com dor abdominal, febre e icterícia. O que você tem que fazer primeiro? O diagnóstico. Então você vai pedir ultrassom, uma tomografia e exames laboratoriais. O doente vai ter leucocitose, bilirrubina aumentada e uma coleção no hipocôndrio direito ou uma dilatação de via biliar. Maravilha. Primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver a fase aguda. Se é uma coleção, eu dreno por radiointervenção. Se é uma dilatação da via biliar,
Tem que fazer CPRE para desobstruir se tiver em colangite, por exemplo? Obviamente, vou dar antibiótico e suporte. Tratei a fase aguda. Ah, é uma colangite aguda grave, CPRE de urgência. Não, é uma coleção enorme, está em sepse. Talvez tenha que reoperar. Resolvi a fase aguda. Aí eu faço o diagnóstico definitivo. Perdão. Aí eu faço o diagnóstico definitivo com colangio-ressonância. É maravilhosa essa tecnologia, né? Com colangio-ressonância ou CPRE. Drenei a coleção. Vamos fazer uma colangio-ressonância. É um colédoco aberto? É uma lesão de cístico? A colangio-ressonância me ajuda. Ou a CPRE que eu fiz para drenar a colangite, ou porque tinha uma estenose, também é isso, o diagnóstico é esse. Com o diagnóstico em mãos, a fase aguda resolvida, eu trato definitivo. Uma lesão de colédoco completa. Estenose de colédoco absurda. Biliodigestiva. Não, é um furinho no cístico, só soltou o clipe do cístico. Passa uma prótese por CPRE, vai fechar sozinho porque você drenou agora e vai tirar a pressão. Ou tem que fazer uma plastia, porque é uma lesão parcial. E no intraoperatório? E aí no intraoperatório é a discussão da visão crítica de segurança, dos bailout procedures. Idealmente não faça lesão. Como prevenir? Garantindo a visão crítica de segurança. Tem que clipar só 2 estruturas indo para a vesícula. Ah, mas não consigo ver essa visão crítica de segurança. Então não invente moda, não seja o herói. Não sai cortando as coisas. Faz uma colangiografia intraoperatória. Ou abre a vesícula, tira os cálculos, deixa adreno e manda para o especialista. Tira da urgência para a cirurgia para evitar lesão. Mas, se você fez uma lesão e descobriu depois, ou vê bile vazando, fez a colangio, não consegue entender o que está acontecendo, aí tem 2 opções. Sei resolver, sei o que aconteceu, sei resolver. Posso até converter, já fazer a biliodigestiva, fazer a plastia, resolver por vídeo se eu sei. Se eu não sei, ou está muito complicado ali o vespiro, drena, encaminha, faz exame de imagem para entender a via biliar, reopera com o especialista. Próxima revisão. Discussão tema quente. Diverticulite aguda. Você já sabe o que é diverticulite aguda. Inflamação de um divertículo mais comum no cólon reto-sigmoide, cólon esquerdo. Inflamou. Dor abdominal, febre, inapetência. Qual o exame padrão ouro? Tomografia de abdômen pélvico com contraste. Presta atenção em mim. Não lê o quadrinho, não olha agora. Você tem que olhar eu falando, né? Porque senão eu escrevo tudo e só mostro foto, você lê a apostila, não precisa do professor. E não precisa dos fluxogramas. Legal é você me ouvir, entender o fluxograma, entender o que eu estou falando e relembrar. Antes de mim. Aí você está pronto. Então lembra. Diverticulite aguda, o que é? Já falei. Repete. Qual é o exame padrão ouro? Tomografia de abdômen pélvico com contraste. Qual que é o tratamento? Tem que me responder. Depende. Com a tomografia eu vou fazer o quê? Classificar na classificação de Hinton. O que é isso? Você tem que saber. Hinton 1. Abscesso pericólico. Tratamento, antibiótico, suporte. Hinton 2. Abscesso pélvico, a distância grande, maior do que 4 centímetros. Qual que é o tratamento? Drenagem percutânea, antibiótico. Hinton 3. Peritonite purulenta. Qual que é o tratamento? Cirurgia. Hinton 4. Peritonite fecal. Qual que é o tratamento? Cirurgia. E aí a discussão, uma das grandes discussões de diverticulite aguda é como operar Hinton 3. Por quê? Hinton 1, antibiótico. Hinton 2, drenagem antibiótico. Hinton 4, antibiótico, laparotomia, cirurgia de Hartmann. E Hinton 3? Aí querem discutir. Peritonite purulenta. Eu faço vídeo ou faço laparotomia? Eu reconstruo a anastomose ou Hartmann? Depende, 2 coisas. O paciente e as condições locais. Paciente jovem, rígido, estável, sem comorbidades. Tenta fazer por vídeo e fazer uma anastomose. Paciente idoso, em sepse, com comorbidades. Hartmann é mais seguro. Condições locais. Não, é uma peritonite purulenta, mas o cólon tá bonitinho, rosinha, uma microperfuração, tá tudo certo. Anastomose. Não, tá com pus na barriga toda, o cólon tá soltando na minha mão, tá... Hartmann. Outros temas polêmicos.
Quando que interna diverticulite aguda? Diverticulite aguda complicada ou em pacientes de risco, que não vão tratar em casa direito, que são idosos, que têm imunossupressão, múltiplas comorbidades. Não posso tratar diverticulite aguda sem antibiótico? Posso, quando é não complicada e o paciente é muito bem clinicamente, muito bem orientado, tem lugar não dando. Mas a maioria dá, né? Mas pode. E quando faz colonoscopia? Depois da fase aguda. 4 a 6 semanas depois, no ambulatório, faz colonoscopia completa. E quando que opera eletivo? Após uma diverticulite aguda complicada. Então, Rinchen 1 ou Rinchen 2, você tende a operar depois. Paciente jovem que fica tendo episódios, vale a pena para ele parar de ter episódios. Complicações crônicas, a mais comum, fístula colovesical. E caso a caso. Não é obrigatório operar todo mundo, porque o que foi visto e provado é que os episódios são cada vez menores, menos graves. O paciente teve uma diverticulite aguda com muita dor, foi para o pronto-socorro, na próxima a dor vai ser pequena. Vai para o pronto-socorro e vai embora. Na outra, ele nem vai para o pronto-socorro, vai ter uma dorzinha, e depois ele se organiza com um tratamento clínico. Revisão completa de diverticulite aguda em 3 minutos, hein? Gente, é o que vai cair, a gente falou aqui. Maravilhoso, hein? Nem precisa do slide, ó. Olha só que legal. Próximo. Fluxograma abdômen agudo obstrutivo. Adoramos fluxogramas. É assim que você estuda na fase final e na fase inicial também, né? Fluxograma, tabela, imagem, muito melhor. Muito mais dinâmico. Abdômen agudo obstrutivo. Dor abdominal, distensão abdominal, parada de eliminação de pés e flatos. Geralmente vem associado com náuseas e vômitos. Conduta na urgência. Raio-x de abdômen agudo e pesquisar sinais de alarme. Obviamente também vai passar uma nasogástrica para desobstruir, hidratada, sintomáticos, exames laboratoriais. O paciente está em sepse, peritonite, instável, tem uma obstrução em alça fechada, uma torção, pneuperitônio, já é complicado, vai direto para a cirurgia, a parotomia. Agora, ele está bem clinicamente, vamos fazer a tomo. A tomo é melhor, vai te falar a etiologia. Não é brida, o paciente tem cirurgia prévia, posso tentar conservador. É um tumor, está subocluído, posso tentar estadiar melhor, preparar a cirurgia. É um volvo do sigmoide, aí tem que operar mesmo. A tomografia ajuda. Próxima revisão, próximo tópico. Exames pré-operatórios, eles adoram isso no Rio. Quais exames pedir para o seu paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva? Depende. 2 variáveis também, olha que legal. O paciente e a cirurgia. O paciente pode ser um paciente rígido ou com comorbidades, e a cirurgia pode ser uma cirurgia pequena ou uma cirurgia grande específica. Aqui eu trouxe a tabelinha para a gente relembrar dos pacientes ASA 1, ASA 2 e os procedimentos pequenos. Qual exame eu vou pedir? Se for jovem, que nem eu, saudável, nenhum exame. Se for idoso, com idoso mais de 65 anos, pedir hemograma, ureia, creatinina, glicemia, raio-x. Varia com a idade. E é um guideline geral. Ah, o paciente tem hipertensão, diabetes, já infartou. Precisa fazer ureia, creatinina, raio-x, eletro, eco, avaliação cardiológica, mesmo cirurgia pequena. Não, o paciente é super jovem, muito bem, mas vai fazer uma colectomia total, um transplante hepático, também precisa de exames. A boa notícia para você é que, esse tema é muito polêmico, é muito discutível, cada lugar fala uma coisa, mas a prova é teste. Então, o enunciado e as alternativas vão te dar dicas. Você não tem que escolher, saber tudo, escolher a melhor. Não, você tem que olhar as 4 e escolher a que o examinador queria. Qual ele queria aqui? Qual faz mais sentido? Só isso. E mais uma coisinha para a gente lembrar de pré-operatório, que é tema quente nessa prova. Checklist da campanha segura da OMS. Lembra disso? Toda cirurgia vai ser feita, precisa de um checklist para evitar erros evitáveis. E a OMS padronizou isso aqui. E é legal, eles cobram em prova. São 3 tempos. Você vai fazer um check-in, um time-out e o check-out. O check-in é antes da indução anestésica. Vamos ver se o paciente é o paciente certo, se ele nasceu no dia que ele fala que ele nasceu, se eu estou operando o lugar certo no paciente certo, se o material está ok, se tem risco de via aérea ou não, se tem material, blá 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 blá. No time-out, já está pronto para o cirurgião fazer a incisão. Tem que confirmar tudo de novo,
revisar o que vai ser feito, revisar se foi feito antibiótico. E no check-out, acabou. Acabou a cirurgia. O que foi feito? Tem peça para o anátomo? Material, contagem tá batendo? E as compressas? E o que vai ser feito agora? É bom senso, mas dá uma olhada na tabelinha e olha bem a questão para não se confundir. E lembra dos 3 tempos. Isso é o que mais faz diferença. E outro tema polêmico e muito quente é a antibiótico profilaxia para prevenção de infecção do sítio cirúrgico. Vou fazer uma cirurgia, vou fazer um antibiótico profilático. Qual antibiótico eu faço? Depende da microbiota. Vou mexer na pele? Vou mexer no trato urológico? Mexer na barriga? Depende do hospital que eu estou também, da região que eu estou, país. Quando? Na indução anestésica, 60 minutos antes da incisão. Quanto? Uma dose, geralmente uma dose já resolve, porque até acabar a cirurgia. Sangrou muito, demorou muito, faz mais uma dose. E a gente usa isso aqui também, que cai na prova, para ajudar a guiar, né, esse uso de antibiótico e o risco de infecção de ferida operatória. As cirurgias limpas são cirurgias não traumáticas, sem inflamação, sem quebra de técnica. Lipoma, cirurgia plástica, cirurgia estética, hernia inguinal, cirurgia limpa. Risco de infecção baixo. Vou fazer antibiótico profilático? Depende. Se o paciente é um paciente que não pode ter infecção, que é de alto risco, é um idoso, cardiopata, diabético, é melhor fazer. Ou se a cirurgia é arriscada e se tiver infecção é muito grave, também vou fazer. Ou uma cirurgia cardíaca é limpa, mas é muito perigosa, não pode infectar ali a esternotomia. Uma neurocirurgia é limpa, mas infectar ali o cérebro do doente é grave, então você faz. Agora, potencialmente contaminada e contaminada tem indicação de profilaxia. Ah, infectada não, porque infectada é terapia, já está infectado. Você tem que tratar. Certo? Vamos discutir as questões, aprender com as questões, revisar um pouquinho mais, relembrar a prova e encerrar. Estude, faça as provas antigas, mande todas as suas dúvidas aqui e qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição. O Grupo Medicoff quer ajudar vocês nessa reta final. Olha essa questão. Fez colecistectomia por vídeo. Teve alta no dia seguinte. Uma semana depois, dor abdominal e febre. Fez tomografia. Dor abdominal e febre, suspeita de complicação da colecistectomia. Fez tomografia. Coleção líquida, pode ser um bilioma. E agora? Ele viu meu fluxograma, ou eu vi a questão e fiz o fluxograma. Não sei qual é a ordem, né? Você sabe. Mas, drenagem percutânea da coleção. Tava lá, ó. Tava lá. Bilioma, icterícia, faz o diagnóstico, resolve a fase aguda. Drena. Depois da drenagem, faz colangio-ressonância. CPRE descobre o diagnóstico. Depois trata. Tá? Laparotomia para correção do defeito. Que defeito? Laparotomia, coitada. Laparostomia. Antibiótico e repetiratomo. Não vai mudar nada. Em 2023, olha, de novo. De novo o quê? Não é uma complicação, mas é via biliar na urgência. Diagnóstico diferencial, colangite, colecistite, mirise. Você leu a alternativa e já sabe o que procurar. Dor abdominal recorrente no hipocôndrio direito depois de comer gordura. Tem colelitíase. Ficou ictérica. Bem clinicamente, ictérica. Vesícula biliar com parede de 2 milímetros. Tem cálculo de 2 centímetros no seu interior. E dilatação da via biliar até o ducto cístico, de compressão extrínseca. E agora? Colangite. Olha, colangite ela teria que ter um critério de cada um dos 3 grupos. Lembra dos critérios de Tóquio? Então ela tinha que ter sinal sistêmico de inflamação, febre, leucocitose. Não sei se tem, né? Teria que ter icterícia, tem icterícia, e teria que ter imagem compatível. A imagem fala de dilatação de via biliar até o cístico e compressão extrínseca. Então ela não parece ter colangite. Colecistite aguda, sinal local de inflamação, dor no hipocôndrio direito. Sinal sistêmico de inflamação, febre, leucocitose, E imagem, parede da vesícula e compressão extrínseca do colédo, do hepático comum, no nível do cístico. Então você tinha que saber, questão difícil, o que era síndrome de Mirise.
que é o que ela tem. Síndrome de Mirise é quando um cálculo impactado no infundíbulo da vesícula empurra a via biliar. E a síndrome de Mirise tipo 1 é quando esse cálculo faz uma compressão extrínseca da via biliar. E pode dar icterícia, dilatação da via biliar intrahepática. Agora, a Mirise tipo 2 é uma fístula. Então já comunicou. Não seria compressão extrínseca, seria tudo junto. 1/3, tipo 2. Tipo 3, 2/3. Tipo 4, total. Mirise tipo 1, colecistectomia. Mirise tipo 2, tem que fazer colecistectomia e uma coledocoplastia. Tipo 3, tipo 4 vai ser biliodigestivo. Revisamos o assunto com uma questão, olha que legal. Próxima, de pré-operatório. E olha que questão chatinha, né? Chatinha, mas raciocínio clínico ajuda. 60 anos assintomático. Vai fazer uma cirurgia de baixo risco, hérnia inguinal. Na avaliação do risco cirúrgico, pediram exame de urina. E tinha piúria. Aí pediu uma urocultura, tinha E. coli multissensível. E aí? 60 anos, assintomático, sem comorbidades, hérnia inguinal. Vou ficar bem longe da via urinária. Precisava pedir? Não precisava. Pediu, precisa tratar? Não. E. coli multissensível, contaminação isso aí. Ele não está com nenhum sintoma. Não tem febre, não tem disúria. Nem era para ter pedido isso. E gastou dinheiro à toa. Em 2023, de novo, um caso legal. Essa questão para a gente aprender mais um assunto que eu não falei ainda, que é clássico de provas. E aqui você precisava fazer o diagnóstico para acertar o gabarito. Idoso, obeso, alcoólatra, diabetes. 1 milhão de fatores de risco. Imunossuprimido. Dor na região perineal. Rápida. Febre. Edema, hiperemia, flutuação ou dor fétida. Leucocitose. O que ele tem? Qual que é o diagnóstico? Síndrome de Fournier, muito bom. Faceite necrotizante de períneo. Obeso, idoso, diabético. O que eu tenho que fazer para síndrome de Fournier? Rapidamente. Cirurgia. Obviamente, antibiótico de amplo espectro, estabilização clínica, mas tem que operar. Não dá para não operar, não dá para não operar, não dá para não operar. Tem que operar de urgência. Que ele vai morrer em poucas horas se você não debridar o tecido necrosado e a faceite. 2023, mais uma questãozinha, dor abdominal, quadrante inferior do abdômen, náuseas e febre associada. E a dor está piorando. Dor abdominal com DB positivo na fossa ilíaca esquerda. Eu li tudo isso, nem precisava, porque a única coisa que eu tinha que ler aqui nessa questão estava no final. Hint em 3. Hint em 3. Cirurgia. Acabou. Gabaritei a questão, nem me estressei. Dica Medcoff, dica quente Henricão. Quando tiver na dúvida, quando estiver cansado, quando não souber o que está acontecendo. Primeira dica, lê as alternativas antes. Segunda dica, procura a palavra-chave, lê a questão pelo final. Hint em 3. Hint em 3? Acabou. Acabou, acabou, acabou. Hint em 3, eu já sei tudo. Eu sei que hint em 3 é peritonite purulenta. Eu sei que hint em 3 tem que operar, dar antibiótico, fazer hidratação. A dúvida é como operar. Essa questão nem perguntou. Então pronto, letra A. Pronto, acertei uma, fico mais calmo, respiro. Se quiser, outra dica, levanta, vai no banheiro, troca de questão, depois você volta. Essa é uma questão fácil, mas é um bom exemplo para você fazer esse teste, esse treino nas outras questões. Hint em 3, cirurgia, antibiótico e hidratação. Esse aqui, hint em 1. Esse aqui, hint em 2. Esse aqui, nenhum hint, não existe essa conduta. Beleza? Próxima questão. Tenta responder daquele jeito que eu falei. Opa! É de antibiótico profilático a pergunta. Eu vou dar cefazolina imediatamente antes. Não existe isso. Eu vou dar cefazolina 2 horas antes. Não existe isso. Eu não vou fazer antibiótico ou eu vou fazer cefazolina. E aí é a questão polêmica. Por isso que eu trouxe. Não vamos brigar com a prova nem comigo. Vamos tentar entender. Homem jovem sem comorbidades. Videolaparoscopia de hérnia inguinal bilateral. Cirurgia limpa. E agora? Cirurgia limpa.
Faço ou não faço? Lá no Rio, eles não fazem, tá? Mas eu truco. Caiu na UERJ também. Se vocês assistiram ou vão assistir a revisão da UERJ, vocês vão ver que eu falo parecido. Porque lá na UERJ teve um ano que eles deram antibiótico, teve outro ano que eles não deram. Eles dão para cirurgia de prótese na mama, mas não dão de cirurgia de prótese na hérnia. Por quê? Qual é o preconceito? Cirurgia de hérnia é muito mais legal, muito mais importante, né? Então, é polêmico. Porém, lá no Rio, nas provas, eles tendem a não dar antibiótico profilaxia para cirurgias limpas, sem risco, em pacientes sem comorbidades. Se tem tudo isso e tiver na dúvida, tenta não fazer. Mas eu truco vocês, Rio de Janeirenses, se no hospital e onde vocês operam aí, não estão fazendo. Eu acho que fazem. Eu vou tentar descobrir depois. Tá? Se não fizerem, não, também não está certo. Errado não está. Mas é uma questão que é sacanagem. Porque não tem definição na literatura exata. Mas caiu a hernia inguinal de novo. E é profilaxia de antibiótico e agora é hernia inguinal mesmo. E essa é legal. E essa aqui você responde sem brigar. A conduta mais adequada para corrigir a hernia inguinal pouco sintomática num idoso. Pouco sintomática no idoso. Hernia inguinal. Tratamento curativo. Hernioplastia inguinal. Cirurgia. Opera todo mundo? Não. Mulher é mais importante operar, porque pode ser femoral, tem mais risco de encarceramento. Pacientes com sintomas, prejuízo na qualidade de vida, opera. Jovens que vão evoluir há muitos anos com essa hérnia, opera. Idoso, oligossintomático, assintomático, pode fazer watchful waiting. Tá? Mas aí, você não precisava nem saber isso. Você olha as opções. Avaliar individualmente, manutenção da qualidade de vida. Essa alternativa pode estar em todas as questões de todas as provas de todos os planetas terras do mundo, que não está errada. Todo paciente você tem que avaliar individualmente e tem que manter a qualidade de vida do paciente. O objetivo do médico é dar qualidade de vida para as pessoas. Então isso aqui está certo em qualquer lugar do mundo. Você vai brigar? Não, é óbvio que é. Ah, não, mas ele tomou um tiro na barriga. Você tem que avaliar individualmente e ver a qualidade de vida dele. Para todos os que tomaram um tiro na barriga, você vai ter que operar, porque vai ser sempre melhor. Mas não está errado a letra A. Letra B. Tem possibilidade de encarceramento? Tem. É bem baixo. Homem, mais baixo. Idoso, pouco sintomático? Não precisa corrigir porque tem risco de encarcerar. O risco é baixo. Você orienta, se encarcerar, você opera. Não precisa operar logo por causa disso. Tratamento conservador. É um watchful waiting, né? Agora, repouso, não levantar peso, coitado. Se o idoso levanta peso, quer viver a vida e tem dor, aí tem que operar. Agora, ele não precisa ficar sem levantar peso. Deixa ele levantar peso, deixa ele correr a vida dele. E se tiver sintomático por causa disso, opera. Agora, se tiver pouco sintomática, vive. Reavaliar em 6 meses. Ótimo, não fazer nada. Vou reavaliar em 6 meses. Essa é a resposta. Letra A. Pessoal, prova da UFRJ. É uma prova bagunçada, sopa de questões. Tem questão decoreba, tem questão guideline, tem questão feeling clínico. Vai fazer as provas antigas, vai treinar com questão, ver as outras revisões. Revisar alguma coisa, flashcard, resuminho de trauma, abdômen agudo obstrutivo, colecistite aguda e complicações, hérnia, perioperatório e síndrome compartimental. Vamos relembrar rapidamente. Síndrome compartimental. Quando a pressão intraabdominal está aumentada, causando disfunção orgânica. Pressão intraabdominal. Hipertensão intraabdominal é quando a pressão intraabdominal é maior que 12. Sustentado, né? Você vai passar uma sonda vesical de demora e medir. Mediu agora, mediu daqui a algumas horas, está aumentada? Tem hipertensão intraabdominal. Se é grau 3 ou grau 4, já é síndrome compartimental abdominal, principalmente se tiver disfunção orgânica associada, insuficiência renal, oligúria, choque hemodinâmico. E nos pacientes de risco, quais são os pacientes de risco? Pós-operatório de aneurisma, de hernioplastia incisional, de trauma grave, grande queimado que recebeu muito volume. A questão vai te dar essas dicas. Qual o tratamento? Primeiro, clínico. Esvaziar a bexiga, esvaziar o estômago, sonda nasogástrica. Repouso. Geralmente o paciente já está entubado, está super grave, então você vai fazer uma sedação, você vai deixar ele em decúbito zero,
em RAS 0 calminho, sem fazer esforço, bloqueador neuromuscular, diminuir essa pressão, drenar a coleção se tiver. Tudo para evitar a cirurgia, porque se tiver grau 3, 4, refratário, tem que fazer laparotomia e deixar a barriga aberta, e para reoperar depois. É isso, meus queridos. Essa foi a revisão para o FRJ. Bons estudos, boa sorte na prova. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço. Olá, sou Afonso, professor de Urologia. A gente vai para mais uma revisão de véspera. A gente vai dominar hoje a prova da UFRJ. Vamos falar da prova de R+ de cirurgia, a prova de Urologia. A gente vai dividir essa revisão aqui em 4 partes. Primeiro a gente vai falar para você como que é o esquema tradicional dessa prova, quais são os principais pontos cobrados, como que as questões de juro têm caído recentemente. Depois disso a gente vai para a nossa sessão de prever o futuro. A gente vai tentar acertar aí os temas que tem mais chance de serem cobrados, fala daquilo que está mais em alta, que tem caído mais nos exames. Depois disso a gente vai para a parte mais longa aí da nossa aula, que a gente vai passar pelas questões mais recentes, os 3 últimos anos dessa prova, para mostrar para você, aluno do Medicoff, como que a banca costuma cobrar esse conhecimento nas questões. Por fim, a gente vai terminar aí com mensagens curtas e breves para você ter em mente tudo que você precisa levar para a prova depois dessa aula. Então vamos começar aqui conhecendo a prova melhor. São 50 questões de teste, varia de ano para ano, em torno de 4 a 7 questões de urologia, e é uma prova marcada por cobrar alguns assuntos mais específicos que não caem tanto em outras provas. Então, por conta disso, acaba sendo uma prova um pouco mais difícil, uma prova um pouco mais detalhista, mas você, aluno Medicoff, vendo essa revisão, você vai lembrar de alguns temas que não viu tanto nas outras questões, mas que são bem particulares aqui da UFRJ. Os temas quentes, então, se você tiver qualquer dúvida nesses 4 pontos, são os temas que mais caem nessa prova, então dá uma olhadinha lá nas aulas do extensivo, do intensivo, revisa bem, a gente vai passar pela maioria deles agora nessa revisão. Vamos para a nossa sessão de previsões aqui, os principais temas que a gente acha que pode ser cobrado, então lembrar de câncer de pênis, pensando em uro-oncologia, é sempre uma área que é muito cobrada nas provas, na UFRJ não é diferente, e o câncer de pênis tem estado em alta, tem sido cobrado mais recentemente. Então, quando que a gente vai fazer linfadenectomia no câncer de pênis? Lembrar que nos tumores N0 a gente vai dividir entre T1A e T1B. T1A são aqueles tumores de baixo grau que não têm invasão angiolinfática. Para esses pacientes a gente vai fazer o tratamento expectante. Se for um tumor T1B de alto grau ou com invasão angiolinfática, aí sim a gente vai fazer a linfadenectomia inguinal bilateral. Lembrar também que nos pacientes N1 e N2, ou seja, aqueles pacientes que têm um N positivo, têm linfonodos palpáveis, nesses pacientes a gente vai, obviamente, fazer também a linfadenectomia inguinal. E aqui são os limites conhecidos da linfadenectomia inguinal, então a gente tem os 3 delimitações aí desse triângulo que a gente retira esse coxim gorduroso, que são os linfonodos. Então a gente tem superiormente o ligamento inguinal e aí o músculo sartório e o músculo adutor longo medialmente. Então esses são os limites aí do nosso triângulo de dissecção. Falando um pouquinho agora de trauma, que também é muito cobrado nessa prova, vamos lembrar do trauma renal. Então cada vez mais o trauma renal tem sido tomado condutas conservadoras. Então se o paciente está estável, a gente vai fazer observação clínica. Quando a gente fala de observação clínica, obviamente, é o paciente monitorizado, o paciente seriando HBHT, com possibilidade de um leito de UTI de reserva, então não é uma observação tão passiva, uma observação mais ativa em torno desse paciente. Se esse paciente tiver uma falha ao tratamento clínico ou uma queda de HB, a gente pode pensar em embolizar. E aí a cirurgia a gente vai indicar no paciente que está instável hemodinamicamente, ou que tem aí uma lesão grau 5, aquele estilhaçamento renal, uma trombose arterial ou ferimentos penetrantes. Também a gente avalia o hematoma perirenal, se for um hematoma pulsátil ou que esteja em expansão franca, a gente também vai indicar a cirurgia. Lembrar que na angioembolização a gente precisa ter um sangramento renal ativo, ou seja, a gente vê um blush na tomografia, a gente vai lá e pode indicar a embolização nesses casos. Outras possibilidades para embolizar se a gente tiver uma fístula arteriovenosa secundária ao trauma, ou um pseudoaneurisma traumático. Lembrando nos casos de urinoma, ou seja, no extravasamento aí de contraste, extravasamento de urina por lesão traumática, a gente vai introduzir antibiótico terapia, esse paciente vai ser reavaliado com uma tomografia em 7 dias. Se ele tiver uma infecção franca,
não estiver melhorando só com antibiótico terapia ou mantiver o achado na tomografia depois desse período, aí sim a gente acaba indicando para esse paciente o duplo J ou a nefrostomia e a drenagem aí desse urinoma. Lembrando no câncer de próstata, então quais são as modalidades de biópsia de próstata que a gente tem? Então a gente tem algumas divisões aí de como classificar a biópsia de próstata. A gente pode classificar como sistemática ou guiada. Quando é sistemática, também é o sinônimo de randômica, a gente vai tirar fragmentos randomicamente do parênquima da próstata. Quando é uma biópsia guiada, a gente pode guiar ela, seja cognitivamente, ou seja, o examinador, o médico que está realizando aí o procedimento, ele vai ver o exame de imagem e vai tentar direcionar alguns fragmentos para a região de lesão. Ou guiada por fusão de imagem, aí a gente necessita de uma ressonância e um software que vai fazer a fusão com a imagem do ultrassom em tempo real e ele vai direcionar o nosso ponto de biópsia para alguns fragmentos serem retirados especificamente do ponto onde na ressonância a gente viu uma lesão. Como tem que ter uma lesão na ressonância, é importante que, para a gente fazer uma biópsia guiada por fusão ou cognitiva, a gente tem que ter um PIRADS maior ou igual a 3 na ressonância, então lembrar disso. Se for um PIRADS 1 ou PIRADS 2, a gente não consegue fazer fusão porque não tem nenhuma lesão significativa na ressonância. E aí lembrar também das duas modalidades de local de punção de biópsia. A gente pode fazer uma biópsia transretal, uma biópsia transperineal. Cada vez mais os estudos têm mostrado menores taxas de infecção aí com a biópsia transperineal, então por isso tem sido cada vez mais adotado. Outro conceito importante aqui no câncer de próstata que a gente tem que diferenciar é o watchful waiting da vigilância ativa. Então lembrar que no primeiro caso a gente está falando de um paciente paliativo, ou seja, a gente vai personalizar essa terapia, esse controle sintomático de acordo com o paciente. Nesse caso é um paciente que já tem uma expectativa de vida limitada, geralmente menor do que 10 anos, e o nosso objetivo franco é melhorar a qualidade de vida desse paciente. Como é um paciente já paliativo, essa proposta pode ser utilizada em qualquer estadio da doença. Então, mesmo que seja uma doença loco-regional, se é um paciente com baixa expectativa de vida, que a gente já não tem mais benefício do tratamento ativo, do tratamento intervencionista dessa neoplasia, a gente pode fazer o watchful waiting. No caso da vigilância ativa, a gente ainda está falando de um paciente que está dentro do fluxograma do tratamento curativo, é um paciente que tem uma expectativa de vida adequada, tem mais do que 10, 15 anos de expectativa de vida, e a gente vai tentar minimizar sequelas para esse paciente. Como é uma vigilância ativa, tem que ser em tumores de baixo risco, então o estadio nesse caso ele importa, e essa diferença entre esses dois conceitos é essencial e pode ser cobrada em prova. Vamos agora passar para a nossa discussão de questões, ver as questões que caíram nos últimos 3 anos nessa prova. Vamos começar com as questões de 2021 e 2022 e a gente finaliza com as questões mais recentes. Então essa caiu na prova de 2021, fala de um homem de 40 anos que sofreu um acidente numa corrida ciclística e que deu entrada na emergência aí queixando de uma dor intensa no abdômen inferior. Ele relata então uma intensa vontade de urinar, então aí a gente já tem que levantar o alerta aí para uma possível lesão de uretra. No exame físico, hemodinamicamente estável, o abdômen está distendido, tem uma bexiga palpável, mas sem sinais de irritação peritoneal. Na hipótese diagnóstica mais provável e a conduta mais adequada são. Então o que a gente precisa grifar desse enunciado? Lembrar que é um paciente que está com dor intensa no abdômen inferior, ele está querendo urinar e não consegue, e ele tem um bexigoma no exame físico, ele tem uma bexiga palpável, e o mais importante aí nesse enunciado, não tem sinal de irritação peritoneal. Isso daí já faz a gente excluir, pelo menos deixar muito pouco provável a hipótese de lesão de bexiga. Nesse caso, a nossa hipótese mais provável é realmente uma lesão de uretra, e aí a conduta para esse paciente seria uma cistostomia. A gente precisa aliviar esse quadro de bexigoma, então a resposta correta é a letra D. Questão aqui de 2022 fala de 2 homens que foram submetidos à biópsia transretal de próstata para investigação de câncer. E aí teve os seguintes achados. No paciente 1, um adenocarcinoma de próstata score 3+4, um Gleason 7, e no paciente 2, um score 7, só que 4+3, ele pede a afirmativa correta. Na letra A, o paciente 1 corresponde ao grupo 2 da classificação de Zup. Na letra B, o padrão de Gleason secundário observado no paciente 1 é o padrão 3. Letra C, ambos os pacientes têm prognóstico semelhante, uma vez que o somatório final de ambos é 7. E letra D, o paciente 2 corresponde ao grupo 2 de Zup. Então vamos relembrar, a classificação de Zup ela surgiu justamente para esse caso,
para a gente diferenciar o risco clínico de um paciente que é 3+4 de outro que é 4+3. Então, o paciente 3+4 a gente enquadra dentro do ISUP2 e o paciente 4+3 é o ISUP3. Então, tem sim uma diferença de desfecho aí entre os dois. Então, a gente já vê que o prognóstico deles não é semelhante, a resposta C está incorreta. A letra D fala que o paciente 2 é o grupo 2 de ISUP. Não, o paciente 2 é o grupo 3, ele é o score 4+3. Letra B, o paciente de Gleason secundário observado no paciente 1 é o padrão 3. Na verdade, não. O padrão 3 no paciente 1 é o padrão de Gleason primário. Então, sempre o primeiro número é o padrão primário e o segundo número é o padrão secundário. Por isso que a resposta correta é a letra A, diz que o paciente 1 pertence ao grupo 2 de ISUP. Está correto, 3+4 é o grupo 2. Por isso que a resposta correta é a letra A. Aqui outra questão de 2022, então um pouquinho de anatomia. Ela diz que a veia renal esquerda mede cerca de 6 a 10 centímetros e fala que seu trajeto é anterior e inferior, respectivamente a. Então vamos relembrar um pouquinho a anatomia. Aqui a gente vê que a veia renal esquerda ela é mais longa, então ela tem todo esse trajeto aqui anterior à aorta e ela também tem um trajeto inferior à artéria mesentérica superior. Então aqui aquela síndrome clássica de compressão, então a síndrome da mesentérica superior, comprimindo a veia renal esquerda quando tem um ângulo menor do que 30 graus. A gente tem essa compressão, por isso que a gente sabe esse trajeto aí que é bem determinado. Então ela é anterior à aorta e ela é inferior à veia mesentérica, à artéria mesentérica superior, por isso que a resposta correta é a letra C. Que outra questão da UFRJ de 2021 fala de uma mulher de 35 anos, renal crônica, com pielonefrite de repetição, que fez uma tomografia. E na tomografia a gente vê os rins com dimensões globalmente aumentadas, contornos bocelados e múltiplas formações císticas. Além disso, a gente vê que no parênquima hepático a gente também tem formações císticas. Então, o que a gente precisa lembrar, a hipótese diagnóstica para esse caso, é a doença renal policística. Lembrar que a doença renal policística dominante do adulto ela tem essas formações císticas tanto no rim quanto no fígado. Esse paciente ele acaba evoluindo para uma doença renal crônica, o parênquima vai sendo substituído por essas lesões císticas bilaterais e esses rins que acabam ficando globalmente aumentados. Então a gente precisa lembrar que esse paciente ele tem uma chance maior de ser hipertenso, de ser renal crônico. Clinicamente ele vai cursar com episódios de hematura, episódios de infecção do trato urinário. Além disso, tem uma associação da doença renal policística com aneurismas de sistema nervoso central. Então, lembrar em prova, se for cobrado que é um paciente renal crônico, hipertenso, que tem uma massa abdominal e tem aneurismas de sistema nervoso central, lembrar também dessa associação. Esses achados podem ser comprovados tanto em ultrassom como tomografia. Os dois exames geralmente têm achados clássicos para a gente fechar o diagnóstico. E lembrar aí do tratamento, a gente tem descrito aí o tratamento com Tovaptan e lembrar que leco e percutânea são seguros em pacientes com rins policísticos e que tenham também litíase associada. Em alguns casos, esses pacientes acabam evoluindo para a necessidade dialítica, acabam entrando na fila do transplante e muitas vezes a gente precisa fazer a nefrectomia pré-transplante. Quando esse rim ele é muito grande, ele acaba ocupando as fossas ilíacas do paciente, a gente precisa fazer a nefrectomia para conseguir abrir espaço para a entrada do enxerto ali na fossa ilíaca, por isso que também é algo que a gente precisa lembrar. Então a resposta correta dessa questão é a letra A. Aqui agora as questões mais recentes, então caiu na prova agora desse ano, 2023, os tumores de células germinativas representam a grande maioria das neoplasias testiculares. Pode-se afirmar que, letra A, o teratoma é classificado como maligno quando apresenta componentes imaturos, semelhantes aos tecidos fetais. Não, na verdade é um sinônimo de teratoma maligno, teratoma imaturo, mas isso não quer dizer que ele é considerado quando apresenta esses componentes imaturos. O teratoma ele é maligno quando ele tem essa capacidade de espalhar, quando ele tem a capacidade da neoplasia maligna de dar metástase. Letra B, para que um tumor germinativo seja classificado como seminoma, ele deve ser puro, isto é, 100% seminoma. Na verdade, os seminomas puros sim, então o seminoma ele pode ter uma porcentagem de não seminoma. Quando ele tem essa porcentagem, a gente já considera ele como não seminomatoso. Letra C, o carcinoma embrionário, ao contrário do teratoma, é um tumor resistente à quimioterapia? Não. O teratoma, lembrar que ele é resistente à quimioterapia, por isso que é um dos motivos da gente ser mais amplo nos não seminomatosos a fazer a ressecção em massas residuais. Letra D, os tumores germinativos não seminomatosos do testículo são teratoma, carcinoma embrionário, coriocarcinoma
e tumor de células de Sertoli. Essa alternativa está incorreta. Lembrar que o tumor de células de Sertoli é uma neoplasia benigna que a gente vê muitas vezes em pacientes jovens. Outra questão aqui de 2023 fala sobre o trauma vesical. Então, letra A, geralmente as lesões de bexiga extraperitoneais devem ser cirurgicamente reparadas? Não. Lembrar que as lesões extraperitoneais, muitas vezes a gente consegue fazer o tratamento conservador só com sondagem vesical sem precisar fazer o reparo primário. Letra B, a principal causa de lesão de bexiga é o trauma aberto? Não, o trauma contuso ainda é a principal causa de lesão de bexiga. Lembrar que acidentes automobilísticos, quedas, tudo isso encaixa em trauma contuso e são as principais causas de lesão de bexiga. Letra C. Se houver hematura e fratura pélvica, a probabilidade de lesão de bexiga é de até 55%. Sim, essa estatística está correta. Letra D. Nas lesões penetrantes de bexiga, a indicação cirúrgica depende do resultado da cistografia. Não, nas lesões penetrantes de bexiga a gente já tem uma indicação cirúrgica, então não vai depender da nossa cistografia. Então, letra D está incorreta. A única correta realmente é a letra C. Aqui mais uma questão, então, a última questão aqui da prova de 2023, falando do HPB. Diz que o HPB se caracteriza aí pelo desenvolvimento de nódulos dentro da glândula prostática como resultado do aumento das células estromais e epiteliais. E ele pede as afirmativas a seguir, quais que estão corretas. Então, afirmativa 1. 2 dos efeitos adversos mais comuns dos agentes bloqueadores dos receptores alfa-adrenérgicos incluem vertigens relacionadas com a posição ortostática e rinite. Sim, são 2 efeitos comuns. Os pacientes queixam aí de congestão nasal, queixam também aí de hipotensão postural, episódio de vertigem. Então, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Uso de agentes inibidores de 5-alfa-redutase, então a finasterida, dutasterida, altera o nível do antígeno específico da próstata em cerca de 50%. Sim, a gente já viu isso nas nossas aulas. Quando o paciente está em uso de inibidor de 5-alfa-redutase, geralmente o PSA está reduzido pela metade. Afirmativa 3. O valor do score internacional de sintomas, o IPSS, ele varia entre 7 a 35 pontos? Não, a gente sabe que cada questão pode ser pontuado em 0, então ele varia de 0 a 35, não de 7 a 35, por isso que as únicas afirmativas corretas é a afirmativa 1 e 2, resposta correta é a letra C. Essa foi a nossa revisão, eu espero que você tenha solidificado aí os pontos principais e principalmente aprendido a resolver o jeito com que a banca cobra aí as questões de você candidato. Então lembrar aí para a prova, leva bem consolidada aí na neoplasia de testículo, os pontos principais do rastreamento do câncer de próstata, temas aí diversos e temas do pronto-socorro que são muito cobrados. Espero que você tenha uma boa prova, você aluno Medicoff é capaz, você vai se dar bem e essa revisão está aqui para ajudar. Boa prova! Oi pessoal, eu sou a Thay e hoje a gente vai ter uma aula de revisão focada para a prova da UFRJ. Então, essa prova cai em poucas questões de cirurgia vascular, mas quando eles cobram, eles costumam cobrar grandes temas. Então, é isso que a gente vai focar hoje em aneurisma e oclusões arteriais. Então, vamos começar com a primeira questão. Homem de 70 anos com aneurisma fusiforme de aorta com 4,5 centímetros, diagnosticados há 6 meses. Assintomático, fez tomografia de controle, que é seu aumento do diâmetro do aneurisma para 5,1. A conduta mais adequada para esse paciente é... Então, o que a gente pode falar sobre aneurisma de aorta, né? A gente sabe que aneurisma é um exame, é uma doença que normalmente é detectada inicialmente em ultrassonografias, né? Para pacientes assintomáticos, existe uma recomendação de screening para aneurisma, né? Que a gente faz geralmente para homens acima de 65 anos, principalmente tabagistas, para a gente pesquisar aneurisma de aorta nessa população. O ultrassom já dá todas as informações que a gente precisa no momento inicial, então ele consegue ver a relação do aneurisma com os ramos viscerais, né? Então ele consegue ver se é um aneurisma infrarrenal, se ele é justa-renal, se ele é transrenal, se ele é um tóraco abdominal, consegue ver a morfologia do aneurisma, que é muito importante para a nossa tomada de decisão inicial também, então consegue ver se é um aneurisma fusiforme ou se é um aneurisma sacular. Se ele for um aneurisma sacular, a chance de ruptura é maior, normalmente eles são indicativos de correção cirúrgica mais precoce. Os aneurismas fusiformes a gente leva para outros critérios.
né? O principal critério que vai levar a gente a corrigir um aneurisma assintomático fusiforme é o diâmetro. Então a gente sabe que quando a gente segue uma população com aneurisma, a chance de rotura, que é a principal complicação de qualquer aneurisma, né? Uma complicação associada a uma mortalidade altíssima. A chance de rotura aumenta conforme o diâmetro do aneurisma aumenta. Então aneurismas acima de 5,5 cm para homens têm um risco de rotura alto e para mulheres isso é um pouco mais precoce com 5 centímetros. Provavelmente essa diferença se deve a uma correção do tamanho da aorta para o tamanho do paciente, né, que é o que a gente chama de aortic index. Mulheres são menores de maneira estrutural, assim, de maneira geral, né? Então, aneurismas tendem a romper com diâmetros menores em mulheres, porque a aorta delas também é menor, né? A aorta saudável delas também é menor. Para homens, esse diâmetro é um pouco maior. Para esses cortes aqui, né, 5 centímetros em homem, 5 centímetros e meio em homem, 5 centímetros em mulheres, a gente indica a correção de aneurismas fusiformes infrarrenais, mesmo que o paciente seja assintomático. A gente sabe que o aneurisma vai de maneira inevitável crescer ao longo do tempo, né, e a gente sabe que o segmento pode ser feito com ultrassom até que o aneurisma tenha uma indicação de correção cirúrgica, que vai ser próximo desse diâmetro, né? É esperado que ele cresça 1 centímetro por ano ou 0,5 centímetros a cada 6 meses. Né? Então, nessa nossa questão aqui, a gente tem um paciente com aneurisma fusiforme de aorta de 4,5 centímetros, diagnosticados há 6 meses, assintomático. Né? Então, a gente está falando de um aneurisma de aorta fusiforme assintomático num homem. A gente sabe que o critério de correção cirúrgica eletivo para esse paciente vai ser de 5,5 centímetros de diâmetro no maior diâmetro anteroposterior, certo? Esse paciente não tinha indicação de ter feito uma angiotomografia ainda, porque ele não estava próximo do diâmetro de correção, né? Foi feita uma angiotomografia de qualquer forma e o aneurisma aumentou para 5,1, né? Então, em 6 meses, ele teve um crescimento de 4,5 para 5,1, que foi um crescimento de 0,6 centímetros, um pouco maior do que se esperava que ele tivesse crescido em 6 meses, que seria de 0,5. Né? Então, se a gente for considerar que isso é um aneurisma que tem uma velocidade de crescimento acelerada, a gente considera isso um fator de pior prognóstico, aumenta a chance de rotura. Então, esse é um paciente candidato a tratamento cirúrgico. Essa questão é bem limítrofe, né? Tem vários problemas estruturais nessa questão, mas realmente, se a gente for analisar os dados que ele passou pra gente, né? A gente tem um aneurisma que cresceu mais de 0,5 centímetros em 6 meses, logo é um paciente candidato à correção cirúrgica, tá? Esse é um paciente candidato à cirurgia de emergência? Não. Ele simplesmente vai antecipar a programação de correção eletiva do aneurisma dele, vai fazer um pré-operatório enxuto e corrigir pelo risco aumentado de rotura associado ao crescimento acelerado, certo? E como que a gente faz a correção desses aneurismas, né? A gente tem possibilidade de cirurgia aberta, que é um enxerto com dacron, né? Um enxerto aorto-bifemoral, ou aorto-aórtico, ou aorto-biilíaco. A gente sabe que na correção do aneurisma a gente tem que abrir o saco aneurismático, ligar todos os ramos da aorta infrarrenal, que seriam as artérias lombares e a artéria mesentérica inferior, né? Retirar os trombos, lembrando que o trombo não tem nenhuma relação com chance de rotura, com mau prognóstico. Trombos são normais de qualquer aneurisma, em qualquer artéria, de qualquer segmento, né? Mas a gente precisa retirar os trombos para conseguir fazer as nossas costuras, né? A cirurgia aberta, ela é possível para qualquer padrão de anatomia, então aneurismas infrarrenais, justarenais, transrenais, tóraco-abdominais, aneurisma de ilíaca, tudo pode ser corrigido por via aberta, pode ser mais complexo e mais mórbido para o paciente, mas é sempre factível, né? E a gente tem as alternativas endovasculares para correção dos aneurismas, que seria com a colocação de uma endoprótese, que é um stent revestido, né? Quando a gente está falando de correção endovascular, normalmente a gente está falando de aneurismas infrarrenais, que são casos pouco complexos anatomicamente, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem alternativas para fazer correção de aneurismas mais complexos, aneurismas tóraco-abdominais, aneurismas justa-renais, né? Só que essas endopróteses diferentes, né, ramificadas, fenestradas, são mais caras, menos disponíveis, não é todo cirurgião vascular que está tecnicamente capacitado para fazer esse tipo de correção, né? E a gente tem alternativas menos ideais para fazer correção desses aneurismas no contexto de urgência, por exemplo, endopróteses com stent em paralelo, né? E maneiras de oferecer correção endovascular para um número maior de pacientes. E por que a gente tem interesse de oferecer correção endovascular para um número maior de pacientes? Porque endovascular, principalmente para pacientes mais idosos, com mais comorbidades, com uma pior performance clínica, tem uma mortalidade menor no pós-operatório, né? E o grupo que mais se beneficia da correção endovascular, com certeza, são os aneurismas rotos, né? Então, não abrir a barriga de um paciente com grande hematoma retroperitoneal, com estabilidade hemodinâmica, tem muito benefício, né, na redução de mortalidade desses pacientes.
A gente tem que pensar também, toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia de grande porte, em quais são as complicações pós-operatórias que o paciente pode ter, né? No caso dos aneurismas, a gente tem uma das principais complicações pós-operatórias que vocês têm que saber, que acontece muito nos aneurismas infrarrenais, é a isquemia mesentérica. Então a gente sabe que ou quando a gente faz a correção aberta ou quando a gente faz a correção endovascular, a gente acaba ligando ou excluindo a artéria mesentérica inferior, né, que é um ramo da aorta infrarrenal, que participa principalmente da irrigação do reto sigmoide, né? Mas a gente sabe também que essa artéria faz parte de uma rede de circulação colateral, né, que comunica-se com a mesentérica superior, que é o que a gente chama de arcada de Reuland. Então, quando a gente tem uma oclusão da mesentérica inferior, muitas vezes a mesentérica superior é capaz de suprir a irrigação dessa região através dessa rede de colaterais, né, de forma que o intestino não fique isquêmico, não necrose, não perfure, né? Por isso que a gente sistematicamente liga e oclui a mesentérica inferior na grande maioria dos aneurismas. Tem alguns casos em que isso evolui mal, né? Alguns pacientes não têm essa rede de colaterais competente, né? Isso acontece principalmente em pacientes que tiveram muita doença aterosclerótica, são muito idosos, ou que ocluíram também ramos das ilíacas internas, que também participam da irrigação, principalmente do reto, né? Ou pacientes que tiveram grande instabilidade hemodinâmica no intraoperatório, né? Esses pacientes também têm um risco maior de isquemia mesentérica no seu segmento, porque muitas vezes eles têm trombose dessas redes de colateral. E aí o caso clínico clássico é o paciente que evolui no pós-operatório com distensão abdominal e piora a clínica. Então esses pacientes você tem que pensar que eles podem estar passando por uma isquemia mesentérica, que é uma complicação prevista no pós-operatório de um aneurisma. Quanto mais complexo foi a correção, maior o risco disso acontecer, né? E o diagnóstico de certeza disso, se o paciente tiver condições clínicas de fazer, é um exame endoluminal, uma retossigmoidoscopia, por exemplo. Se o paciente estiver chocado com peritonite, o ideal é você fazer laparotomia direto, né, e já ressecar esse segmento. Outra complicação que pode acontecer nos aneurismas já de transição tóraco-abdominal é a isquemia medular, né? Então, da mesma maneira que quando a gente corrige aberto, a gente acaba ligando ramos, ou quando a gente coloca uma endoprótese, a gente acaba selando ramos, né? Na transição tóraco-abdominal, a gente acaba vedando artérias de irrigação da medula, sendo que a principal artéria de irrigação da medula é a artéria de Jankiewicz, que está na transição tóraco-abdominal, ali entre T8 e L1, mais ou menos, na maior parte dos pacientes, né? E essa artéria, embora existam várias outras que irrigam a circulação da medula, essa artéria é a principal, a artéria magna de irrigação medular. Quando a gente oclui a artéria de Jankiewicz, é comum que o paciente evolua com paraplegia, né, uma consequência de uma síndrome compartimental isquêmica medular. Então, o ideal para a gente fazer nesses casos é ou não cobrir, né, sempre que possível, fazer uma cobertura mínima da aorta sempre que possível para prevenção de paraplegia, ou fazer uma drenagem licórica, né, de maneira a tentar aliviar a pressão da síndrome compartimental nesse segmento e tentar, né, preservar a capacidade motora do paciente no pós-operatório, tá? Por que a punção licórica ajuda, né? Porque, na verdade, quando a gente oclui a artéria de Jankiewicz, a gente não tem isquemia propriamente, né? O que a gente tem é um déficit perfusional que depois acaba sendo compensado pela rede de colaterais, é que não dá tempo, é uma oclusão aguda, né? E aí o paciente evolui com síndrome compartimental medular, né? Então ele tem uma isquemia transitória, uma reperfusão, isso causa um edema de tecido, né? E causa uma síndrome compartimental que comprime os nervos e pode causar uma lesão neurológica permanente, né? Então, quando você faz uma punção licórica, você tem um alívio de pressão, né? E aí você tem um controle de síndrome compartimental e uma melhora do déficit, né? Então, só para vocês saberem, essa é uma das complicações possíveis. Outra complicação muito trágica, grave, é a infecção de prótese, que normalmente está associada com fístulas com o trato digestivo, que o tratamento é super complexo, envolve necessariamente explante do material sintético, reconstrução do trato digestivo, muitas vezes é uma mortalidade altíssima está associada a esses múltiplos procedimentos que o paciente precisa. E pode ter sangramento do trato digestivo, né? Comunicação da prótese com o trato digestivo pode evoluir grandes sangramentos, HDA, HDB. Homem de 76 anos é submetido à correção cirúrgica eletiva de aneurisma de aorta infrarrenal por via aberta. Durante o procedimento, evidencia-se a oclusão da artéria mesentérica inferior. Pode-se afirmar que, nesse momento, a melhor conduta indicada em relação à mesentérica inferior é... Então, a gente já comentou que a mesentérica inferior é uma artéria crítica para a gente ter isquemia intestinal, né? Então, a gente sabe que ela faz parte dessa rede de circulação colateral com a arcada de Reuland e que ela irriga principalmente o reto sigmoide. Muitas vezes, a gente pega pacientes ateroscleróticos ou que já tem muito trombo dentro do aneurisma, que era um aneurisma grande, que demorou para operar, formou muito trombo na parede do aneurisma, e a gente vê que essa artéria é ocluída. O que a gente tem que fazer se essa artéria já é ocluída, né? Na cirurgia vascular existe uma máxima que é, se você achou um negócio fechado, deixa quieto.
já estava fechado, não foi você que fechou, né? Então, não precisa sair corrigindo as coisas que estão fechadas dentro do corpo das pessoas. Se ele tem essa artéria mesentérica inferior ocluída, e ele não estava isquêmico antes, ele veio da casa dele para operar o aneurisma, o que isso te diz? Isso te diz que ele tem uma rede de circulação colateral competente. Entendeu? Se ele tinha a mesentérica inferior já ocluída, se abriu o saco aneurismático, olhou a mesentérica inferior, ela era fechada, deixa quieto, né? Porque você já sabe que se ela era fechada e esse paciente está vivo, quer dizer que ele não precisava dessa artéria, tá? Então, o que a gente tem que fazer nesses casos, né? A gente tem que fazer ligadura direta dessa artéria e seguir em frente, entendeu? Se a mesentérica inferior era ocluída, você não precisa reconstruir essa artéria, ele já não dependia dessa artéria, ele já colateralizou, né? Quando a gente tem oclusões crônicas arteriais, a gente tem a formação de uma rede de colaterais, um hiperdesenvolvimento de uma rede de colaterais. Então, esse paciente deve ter uma baita arcada de Riolan super competente, né? Deve ter todas as artérias que são ramos da ilíaca interna que irrigam o reto competentes, né? Senão ele já teria feito isquemia intestinal antes. Você não precisa reconstruir uma artéria que já era cronicamente ocluída num paciente que estava estável, assintomático, certo? Homem de 65 anos foi operado de aneurisma por via endovascular sem intercorrências. Na angiotomo de controle em 1 ano, observou-se falha de selamento na porção proximal da endoprótese. Pode-se afirmar que este vazamento é classificado como endolique tipo. Então, a gente sabe que endoliques são complicações, né, especificamente dos aneurismas submetidos à correção endovascular, que estão associados com o selamento da prótese. Então, quando a gente coloca um stent revestido dentro de um aneurisma, a gente sabe que a prótese, na prática, ela só fica em contato com a parede da aorta, nisso aqui que a gente chama de colo do aneurisma, né? Dentro do saco aneurismático, a prótese está boiando, né? Ela está dentro da aorta, tridimensionalmente, a gente tem que pensar para entender o endolique, né? Então, a prótese só está em contato mesmo, então, ou seja, ela só é fixada nas regiões dos colos, que é esse pescocinho de aorta normal que a gente tem antes da dilatação aneurismática, né? Então, o próprio fabricante da endoprótese, ele vai te dar uma série de especificações sobre esse colo para te dizer assim, olha, nesse tipo de caso você pode pôr, que eu garanto que a minha prótese vai grudar, né? Se você não respeitar as minhas recomendações de uso da prótese, a sua prótese não vai ficar bem acoplada aqui. Tá? Então, essas recomendações envolvem ângulo do colo, então o colo não pode ser muito angulado, ele tem que ser relativamente reto, ele tem que ter um diâmetro homogêneo, ele não pode ser cônico, né, nem cônico invertido, ele precisa, não pode ser muito calcificado, porque isso prejudica a adesão da prótese, mas a principal recomendação que o fabricante faz em relação a todas essas outras coisas do colo que a gente falou é o comprimento, tá? Então, a grande maioria das endopróteses que a gente tem disponíveis hoje precisam de pelo menos 1,5 cm, tá? De comprimento de colo para você conseguir garantir que a endoprótese vai ficar bem selada. Então, o comprimento é o tamanho, né, em extensão de colo para a endoprótese ficar bem acoplada, tá? Aí você vai ajustar o diâmetro e tudo mais, mas o mínimo que você precisa ter é uma extensão de 1,5 cm. Isso é tanto no colo proximal quanto no colo distal, né, que são as regiões onde as endopróteses vão se fixar. Essas próteses, elas têm umas garrinhas que se fixam na parede da aorta, mas elas precisam estar em contato na parede da aorta por uma certa extensão para essa fixação ficar adequada, né? Isso é o que a gente chama de colo. Quando a gente tem um problema de fixação proximal da endoprótese, a gente diz que o paciente tem um endolique 1A. Então, o sangue vem, ele entra por fora da prótese e continua entrando no saco aneurismático, porque a prótese não fez um vedamento adequado, né? Esse endolique é muito perigoso, porque é um sangue pressurizado que vem da aorta diretamente entrando no saco aneurismático. Então, o endolique tipo 1A pode ter rotura do aneurisma, mesmo com a endoprótese lá dentro, porque está entrando sangue diretamente, provavelmente do coração, dentro do saco aneurismático, um sangue pressurizado, né? Quando a gente não tem um selamento adequado da parte distal da endoprótese, a gente pode ter um endolique 1B, né? Então, é um refluxo de sangue para dentro do saco aneurismático, também é relativamente pressurizado, é menos pressurizado do que o endolique 1A, mas também pode causar um aumento do saco aneurismático, mesmo quando você já colocou uma endoprótese lá dentro, e isso a longo prazo pode fazer o aneurisma romper, inclusive, tá? Esse é o endolique mais importante que vocês têm que saber, endolique 1A, né? Isso está associado, na grande maioria das vezes, a uma questão técnica de quem colocou a prótese, não colocou a prótese certa, ou do tamanho certo, ou da maneira certa, ou o paciente teve uma progressão de doença e o colo do paciente degenerou, né? A aorta nativa do paciente degenerou em volta da prótese e evoluiu com um endolique 1A, tá? Esse é o mais importante para vocês saberem. O endolique tipo 2 também é muito importante, tá? Porque o endolique tipo 2 acontece em todo mundo, tá? O endolique tipo 2 está relacionado com pervedade de ramos. Então, a gente comentou que a mesentérica inferior, né, é um dos principais ramos da aorta infrarrenal. Então, abaixo das renais, a gente praticamente só tem a mesentérica inferior e as artérias lombares, né? Depois, a
a aorta já vai se bifurcar nas ilíacas comuns. Então, a mesentérica inferior é uma artéria que participa de uma rede de colaterais, assim como as artérias lombares. As artérias lombares participam de uma rede de colaterais que envolve desde a artéria de Edenkiewicz lá na transição tóraco-abdominal, e a mesentérica inferior tem uma rede de colaterais que é a arcada de Riolan, que vocês não me aguentam mais ouvir falar disso, que se comunica com a mesentérica superior. Quando a gente oclui a origem da mesentérica inferior, que é o que a gente faz em todas as correções de aneurisma, né? A gente veda, então deixa de ter fluxo da aorta para dentro da mesentérica inferior, a gente tem um redirecionamento de fluxo da arcada de Riolan, né? Então o sangue vem da mesentérica superior e reflui para dentro da mesentérica inferior. Então o fluxo na mesentérica inferior antes era unidirecional da aorta para o reto sigmoide. Agora o fluxo vira de dentro da arcada de Riolan, uma parte vai para o reto sigmoide, uma parte entra para dentro do saco aneurismático, porque o saco aneurismático vira uma região de pressão negativa, né, vira um vácuo. Então, uma parte do sangue que vem da circulação colateral vai para o reto sigmoide, através da arcada de Riolan, uma parte volta para dentro do saco aneurismático. Então, se você tomografar um paciente que acabou de fazer uma correção endovascular de aneurisma de aorta, você vai ver um contrastezinho ali perto da mesentérica inferior. Né? Isso é o que a gente chama de endolique tipo 2. Esse endolique você não precisa fazer nada. Por quê? Porque eventualmente o saco aneurismático vai trombosar. Né? Isso vai virar uma zona de baixa pressão, de baixo fluxo, e isso trombosa, coagula, né? Porque toda vez que você tem fluxo baixo, estase, você tem formação de trombos. Então o endolique tipo 2 tende a se resolver com o tempo. Na maior parte das vezes ele não é pressurizado o suficiente para aumentar o diâmetro do saco aneurismático. Então você não precisa fazer nada, só esperar. Repetir tomo em 3 meses, repetir tomo em 6 meses, isso vai sumir. Tá? Endolique tipo 3 é um endolique de perda de continuidade da prótese. Então, ou uma perna descolou da outra, ou tem um rasgo na endoprótese e você tem um extravasamento de contraste, né? Para dentro do saco aneurismático é um extravasamento geralmente bem pressurizado e nesses casos a gente precisa corrigir. Então, os endoliques que são cirúrgicos sempre são os endoliques tipo 1, que são bem pressurizados, e o endolique tipo 3, que também é bem pressurizado. Endolique tipo 2 é o outro que é clinicamente prevalente, assim, que vocês precisam saber que existe, mas que não é de correção cirúrgica. E o 4 e o 5 são tão raros que não perderia meu tempo com isso nesse momento. Só para vocês saberem, o 4 é por porosidade do tecido, fica porejando sangue pela prótese, e o endolique tipo 5 é uma endotensão, um líquido inflamatório produzido pela própria parede do aneurisma, não é sangue, tá? Então eu quero que vocês lembrem mesmo desses 3, tá? E lembrem que o endolique tipo 1A com certeza é o pior de todos, seguido pelo 1B e pelo 3, que são os que precisam ser corrigidos. Então aqui a gente está falando de um paciente que tem um problema de selamento na porção proximal da endoprótese, então ele já te contou que é um problema no colo proximal, logo é um endolique tipo 1A, certo? Homem de 68 anos, tabagista, é submetido à correção de aneurisma de aorta abdominal. No segundo pós-operatório tem dor e distensão abdominal, com quadro de sepse de evolução rápida. O que está acontecendo com esse paciente? Né? Então ele fez uma correção de aneurisma de aorta abdominal. Quais são as complicações que ele pode ter no pós-operatório? Né? Ele pode ter isquemia mesentérica, ele pode ter isquemia medular, ele pode ter infecção de prótese, que foram as principais coisas que a gente comentou de complicações, né? Aqui ele não fala se foi um aneurisma aberto ou endo, mas se fosse um aneurisma endo, poderia ter um endolique. Então, quais são os quadros clínicos típicos, né? Da isquemia medular, ele vai estar paraplégico, da infecção de prótese, ele vai estar séptico e vai ter aumento de provas inflamatórias, mas normalmente a infecção de prótese é uma complicação mais tardia, que envolve uma fístula com o trato digestivo, não costuma ser uma complicação de segundo pós-operatório. Né? Aqui ele não fala se é endovascular, então não vou nem pensar em endolique, só sobrou isquemia mesentérica. E o quadro clínico de isquemia mesentérica é exatamente o que ele descreveu. Então o paciente está num pós-operatório precoce, está entrando em isquemia de reto sigmoide, ele vai começar a evoluir com alteração de hábito intestinal, é aquele paciente que está andando meio de lado, inflamado, vai distender e se você não tratar de maneira agressiva, ele vai perfurar, vai entrar em sepse, né, por contaminação de cavidade peritoneal. Então, esse é um quadro típico de colite isquêmica com necrose de cólon, certo? Mulher de 72 anos, hipertensa, diabética, foi atendida ambulatorialmente com queixa de claudicação de membro inferior esquerdo para cerca de 300 metros. Então, a gente vai falar um pouquinho de isquemia de membros agora, rapidamente, tá? A gente tem que lembrar que as principais etiologias de isquemia de membros são as OAs cardioembólicas, e as doenças associadas ao espectro da aterosclerose. Então, o cardioembolismo é causado, né, pela embolização de trombos do coração. Esses trombos podem ser atriais, então para pacientes que têm fibrilação atrial, flutter, ou podem ser ventriculares, para pacientes que têm infarto extenso, aneurisma ventricular, doenças da parede ventricular que causam a formação de trombos. Aí esses trombos vão ser expulsos do coração na sístole e vão impactar em artérias diferentes do corpo. Isso pode acontecer na mesentérica, como eu coloquei aqui, isso pode acontecer nas artérias de membros inferiores, né? A característica típica desses trombos é que eles impactam em regiões de
bifurcação, porque eles vão indo onde eles cabem, uma hora eles chegam numa artéria muito pequena, onde eles ficam literalmente entalados, então não costuma ser uma doença do ósteo, né, costuma ser uma doença de ramos mais distais da circulação, e você vai ver essa imagem que a gente classifica como cálice invertido, que é o contraste contornando, né, o trombo dentro do vaso. E normalmente também a gente não vê circulação colateral, né? Porque esses trombos impactam de maneira aguda e o paciente não tem tempo de desenvolver circulação colateral. Então eles sofrem com isquemia muito rápido, né? Então o quadro clínico clássico de uma cardioembólica é um paciente previamente assintomático com uma doença cardíaca que tem uma isquemia rapidamente progressiva e muito grave, né? Porque ele não tem circulação colateral, é uma história hiperaguda. A aterosclerose, por sua vez, é uma doença que tem como fatores de risco tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade, né? História familiar de aterosclerose. Normalmente ela é sistêmica, então você vai ter manifestações de aterosclerose em vários territórios diferentes. Então você vai ter o paciente coronariopata, que já AVCzou, que tem estenose de artéria renal, que tem claudicação de membros inferiores, que tem estenose carotídea, né? Tudo acontece de maneira simultânea, né? E o primeiro sintoma que esse paciente vai manifestar normalmente é a claudicação, né? Então, o que é a claudicação? A claudicação é a dor que o paciente sente ao caminhar, né? Então, é uma dor desencadeada pelo exercício que melhora quando o paciente está em repouso. Conforme o paciente vai caminhando, né, com dor, ele vai se expondo a um sistema, né, a um mecanismo de acidose metabólica naquela região, né, pelo metabolismo anaeróbio que ele está desenvolvendo ali pela falta de oxigenação do tecido, e isso vai estimular o desenvolvimento de circulação colateral. Então, a circulação colateral nada mais é do que uma rede de circulação alternativa, né, baseada tanto em artérias que já existiam, como numa neoangiogênese, né, que vai tentar suprir o ramo que está ocluído, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de um paciente que não tem aterosclerose, que a gente visualiza bem só as artérias tronculares, então femoral comum, superficial e profunda, e aqui a gente tem um paciente aterosclerótico que tem oclusões na artéria femoral superficial, e a gente vê um baita desenvolvimento da artéria femoral profunda, que depois vai acabar reenchendo, inclusive, a artéria femoral superficial desse paciente, né? Criando dessa maneira uma forma de circulação alternativa para perfundir o membro. E o desenvolvimento dessa rede de circulação é baseado na isquemia a qual o paciente se submete quando ele anda e sente o sintoma de claudicação. A imagem típica da aterosclerose é uma doença ostial, né? Porque a aterosclerose surge numa região de lesão endotelial do vaso, então surge numa região de mudança de direcionamento de fluxo, ou seja, na origem dos ramos, né? Então, geralmente é uma doença ostial. E, geralmente, o sinal que a gente tem é esse sinal do cálice invertido, né? Que é o contraste passando... Perdão, cálice invertido é da OA, é o sinal de ponta de lápis, que é o contraste passando por dentro da placa de aterosclerose, formando essa imagem de funil, né? Então, em uma a gente tem um contraste escorrendo por fora, que é o cálice invertido, oclusão arterial aguda cardioembólica, e na outra a gente tem o cálice passando por dentro da placa, que é o sinal da ponta de lápis ou do funil, certo? Então, quando a gente tem um paciente que chega na nossa consulta ambulatorial falando que ele é um paciente que tem dor para caminhar, a gente tem que inicialmente fazer um exame físico, né? A gente vai encontrar sinais indiretos de isquemia, como por exemplo pele atrófica, ausência de pulsos, doença de unha, né? Que são sinais de isquemia crônica, né? Que você já consegue identificar na ectoscopia. Aí você vai fazer palpação de pulsos, você vai perceber que provavelmente nos dois membros o paciente vai ter pulsos ausentes, porque a aterosclerose é uma doença que vai acontecer de maneira bilateral, não necessariamente simétrica, mas bilateral. Então você vai, por exemplo, palpar pulso femoral, não vai palpar pulsos distais nas duas pernas, né? E aí uma das maneiras que você tem de aferir, né, de estimar, de quantificar em termos de gravidade essa doença é através do ITB. Então o ITB é a razão entre a pressão no tornozelo, né, em uma das artérias do tornozelo e na artéria braquial. Normalmente é para a pressão no braço e no tornozelo ser igual. Quando o paciente tem uma doença arterial obstrutiva periférica, a pressão no tornozelo vai ser menor do que a do braço, então quando a gente dividir uma pela outra, né, dividir a pressão do tornozelo pela pressão do braço, né, vai ser um valor menor do que 1. Né? Então, qualquer coisa diferente de 1 vai ser patológico, né? Vai ser um indicativo de doença arterial obstrutiva periférica. Se o ITB é muito baixo, é ruim. Se o ITB é muito alto, também é ruim. Então, ITBs maiores do que 1, na verdade, mostram pra gente que o paciente tem artérias incompressíveis, né? Ele tem tanta calcificação nas artérias que você não consegue medir a pressão naquela região. Também é sinônimo de doença, tá?
E o ITB é uma ferramenta interessante para a gente acompanhar esses pacientes ambulatorialmente. Então, se você pega um paciente claudicante, você faz o ITB dele, deu 0,8, você faz controle de fatores de risco, coloca esse paciente para caminhar, estimula ele a desenvolver circulação colateral, ele vai chegar na sua consulta depois, se ele fizer tudo certinho, melhor, andando uma distância de marcha maior e talvez com o ITB maior também. Tá? Melhor, um pouco diferente do que ele tinha antes, porque ele conseguiu colateralizar mais. Se você pega um paciente com isquemia crítica, né, então um paciente que deixa de ser só claudicante, começa a ter dor em repouso, ou que tem uma ferida que você precisa cicatrizar, e aí você revasculariza esse paciente, ele também vai ter um aumento de ITB. Se ele tinha um ITB de 0,6, agora ele tem que ter um ITB de 0,8, 0,9, né, ou até 1 se você conseguir abrir pulso distal. Beleza? Então o ITB é uma medida importante de estimar a gravidade e de comparar estados pré e pós-tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico. Então, voltando para a nossa questão. Mulher de 72 anos, hipertensa, diabetes tipo 2, foi atendida ambulatorialmente com queixa de claudicação. Isso já dá uma pista para a gente, né? A gente está no ambulatório, certo? Exames físicos, pulsos normais em membro inferior direito, à esquerda pulso femoral amplo, poplite distais ausentes. Então ela tem uma doença aterosclerótica, principalmente da perna esquerda. O Doppler arterial de membro inferior esquerdo mostrou oclusão da femoral superficial na origem e reabitação ao nível da tibial posterior, com bom deságue distal. Então ela tem uma oclusão super longa, né? Fecha na origem da femoral superficial e só vai abrir no tornozelo, né? E o deságue distal dela é bom. Então, qual é a melhor opção terapêutica para essa paciente? Essa paciente é uma paciente com claudicação. Ele não dá nenhum dado aqui para a gente pensar em isquemia crítica, né? Então, essa é uma paciente que você vai fazer tratamento ambulatorial. O paciente claudicante não deve ser operado. Não tem por que você intervir nesse momento. É uma paciente de 72 anos, grave, né? Que tem um sintoma que não é muito limitante para as atividades de vida dela. Não tem por que você submeter ela a uma cirurgia arterial de grande porte. Então, para essa paciente, a gente vai programar caminhada e controle de fatores de risco, tá? Essa é a alternativa correta. Cessação de tabagismo, controle de diabetes, controle de hipertensão e andar. Andando, ela vai desenvolver uma circulação colateral e provavelmente nunca ela vai precisar operar. Só uma pequena parcela dos pacientes com claudicação vai realmente precisar ser submetida a uma revascularização, porque a gente só revasculariza os pacientes que têm membro ameaçado, né, que tem risco de amputação. E esse risco de amputação se dá por dor isquêmica em repouso, então mesmo parado o paciente tem dor, ou quando o paciente tem uma ferida que precisa cicatrizar e o suprimento arterial que ele tem não vai ser suficiente para cicatrizar aquela ferida, né? Aí que a gente tem que operar, né? Mas é só uma pequena parte dos pacientes claudicantes que vai evoluir para isso. A maior parte dos claudicantes vai morrer antes de ter esse problema de infarto, de AVC, são doentes graves, né? E também são doentes que você não deve operar, submeter a um procedimento de grande porte em vão. Homem de 66 anos, diabético hipertenso, é admitido com necrose. Então, aqui mudou completamente a situação. Então, você tem um paciente idoso, hipertenso, diabético, mas agora ele tem uma ferida, né, necrótica. Então, se você não revascularizar esse paciente, a chance desse paciente cicatrizar essa ferida é zero, né? Senão ele já não teria evoluído com necrose, já teria cicatrizado, nem estaria na sua frente, né? Ele já veio para você com uma ferida crônica que não está cicatrizando. Ele já era claudicante prévio para cerca de 100 metros, então ele já está te falando que esse paciente é um paciente aterosclerótico, tá? Exame físico, pulsos femorais presentes bilateralmente, poplite distais ausentes. Arteriografia, oclusão de artéria femoral superficial na origem e reabitação na artéria tibial posterior no seu terço proximal. Então é a mesma arteriografia daquela outra paciente, só que agora é um homem que precisa ser revascularizado, porque agora ele tem ferida, né? Então, avaliando anatomicamente, a gente tem que uma oclusão extremamente longa, né, extremamente complexa, oclui na virilha, só vai reabrir lá no tornozelo, né, que precisa ser feita, né, uma revascularização que precisa ser feita. Então, se vocês forem lembrar da nossa aula de isquemia de membros inferiores, quanto mais complexa for a anatomia de uma oclusão arterial, menos bem sucedida vai ser uma angioplastia. Então, a angioplastia é bom para oclusões curtas, né, de segmentos isolados. Aí você passa com o seu fio guia, balona, estende, tá resolvido. Oclusões muito longas começa a ficar cada vez mais difícil de você revascularizar por via endovascular. É isso que dizia o Glass. Deve estar vindo uma coisa na memória de vocês lá atrás, né, que é um score de severidade anatômica, que serve para a gente tentar estimar qual que é a chance de sucesso de uma abordagem endovascular. E a gente sabe que quanto mais bichado, né, quanto mais complexo anatomicamente, menor a chance de uma abordagem endovascular funcionar. Então, esse caso de oclusão, né, que é tudo fechado, femoral superficial inteira, poplite inteira, tronco tibifibular inteiro, vai abrir só na tibial posterior, esse é um caso ruim para endovascular, é um caso bom para enxerto. E enxerto, vocês têm que lembrar sempre que, principalmente para paciente com ferida, você não vai usar prótese, você sempre tem que usar veia.
tá? Sempre substitutos autólogos, menor risco de infecção, maior tempo de perviedade, né? Seu enxerto funciona por mais tempo. Então aqui a gente tem que procurar uma alternativa que seja uma ponte com veia, só sobra pra gente a alternativa C, certo? É isso, pessoal. Fala pessoal, todo mundo bem? Estamos aqui de volta, mais outra revisão de véspera aqui do Grupo Medcoff. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Obregon, sou um dos professores aqui da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo e vamos falar aqui para vocês de uma das principais provas do país. Bom, é uma prova pequena, são 50 questões com baixo limiar para erros, assim como a prova da UERJ, é uma prova que pouca questão pode definir muito exatamente o seu desempenho. E a diferença é que enquanto a UERJ gosta muito de via biliar, a prova da UFRJ é uma prova que cobra bastante coloproctologia, e inclusive esse é o tema mais explorado pela banca. É uma prova difícil, viu? Não falando só de cirurgia do aparelho digestivo, mas falando das outras disciplinas, eles gostam de colocar coisas de terapia intensiva, de perioperatório, de avaliação pré-operatória, até de história de cirurgia já perguntaram, viu? E os enunciados são curtos. Eu acho assim, essa aqui é uma prova que tanto como a UERJ também realmente é muito sem tempo, sabe? Tipo assim, olha, o enunciado é esse e dê a resposta. Não vai ter muita elucubração, é direto. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de coloproctologia. Vou falar não do trivial, daquilo que realmente cai sempre, eu vou falar assim do diferente, aquilo que cai na prova do FRJ e não cai nas demais, porque o que cai sempre, acho que vocês estão muito bem em cima. Eu vou cobrar realmente assim o diferencial da prova, colocar o diferencial da prova da UFRJ, porque nisso talvez pode ser o mais difícil. Vias biliares, vou falar um pouco de colecistectomia segura, que é um tema que sempre cai na prova da UFRJ, embora eles tenham colocado agora temas mais diversificados. De estômago, vou colocar para vocês um pouco de GIST, assim como na UERJ eles gostam muito de GIST, tumor neuroendócrino gástrico, vou dar uma citada, e aqui também, classificação de Johnson da doença ulcerosa péptica. No Rio, eles cobram muito isso na prova. E a prova de fígado da FRJ é uma prova muito bem montada. Quem inclusive tem dificuldades com fígado, recomendo que faça a prova de lá, porque elas fazem questões muito, muito sagazes, de bom entendimento, vocês conseguem entender bem o assunto estudando pelas questões de lá. E um pouco de CHC. Bom, então já pega aí o mate, biscoito Globo, bom estudo aí para todos. Vamos lá. Com relação a pólipos coloretais, assim, além daquilo que a gente já conversa, tipo, do screening para câncer coloretal, do adenoma, do serrilhado, o adenoma se é displasia de baixo grau ou alto, viloso, túbulo viloso, eu quero cobrar para vocês aqui um pouco daquilo que é o diferencial da UFRJ, que eles gostam de colocar, que é a classificação de Haggett. A classificação de Haggett é quando você tem um achado de adenocarcinoma num pólipo que você está ressecando e você precisa avaliar qual a extensão desse adenocarcinoma no pólipo. É um tumor, é um diagnóstico incidental de um tumor num pólipo. E aí, com base do nível do acometimento realmente desse pólipo, você é capaz de dizer exatamente o quão aprofundado está. Então vamos pegar aqui, ó. O nível 0 de Haggett é in situ. O tumor está na mucosa. É aquilo que, se a gente for colocar, seria a displasia de alto grau. Viu? O nível 1 está na cabeça, nível 2 está no colo, no pescocinho do pólipo, o nível 3 está no pedículo, no pedúnculo do pólipo, e o nível 4 está abaixo do pedículo, mas não alcança a muscular própria. É um T1B, mas é um T1B ainda restrito à submucosa. Qual é a diferença? Esse é um pólipo pediculado ou se é um pólipo céssio? Porque concordem comigo, gente, o pólipo céssio não tem cabeça, não tem colo. Então, um pólipo céssio, ele já é praticamente, vai de nível 0 para nível 3 de Haggett, assim, ó, rapidinho. O pólipo pediculado, não. Então, vejam, gente, nível 0 é só dentro da mucosa, chamado adenocarcinoma intramucoso. Nível 1, cabeça. O nível 2, esse pequenininho, é o pescocinho do pólipo, é o colo. O nível 3 é o pedículo. E o nível 4, ó, já está na submucosa, já está cometendo a base, mas não pega muscular própria. E o nível 4, aí você divide, né? Se é um SM1, 2 ou 3, tá bom? E aí isso que vai definir pra gente o risco de acometimento linfonodal. Então, gente, até o pedículo do pólipo, o risco de acometimento linfonodal é baixo. E a chance do tratamento por via endoscópica passa a ser bem sucedida. Agora aqui no nível 4, já começa a ficar um pouquinho mais complicada. Quando é céssio, é mais complicado ainda. Porque aqui, gente, ó, os pólipos céssio, ele já chega muito fácil para além da camada muscular da mucosa, entendeu? Então, ó, o acometimento para além da muscular da mucosa
já é um critério de preocupação. Quando vai para baixo de SM1, mais ainda. Então vamos mudar agora um pouco o tema, sair de pólipo coloretal e vamos agora um pouco para doença intestinal inflamatória, mas especificamente de complicações e temas que podem por vezes necessitar de cirurgia. Vamos falar um pouco de colite aguda grave, é um tema que a UFRJ gosta muito de cobrar às vezes. E, embora esses critérios sejam antigos, critérios de True Love Witts, assim, eles já datam basicamente de quando a doença, a retocolite ulcerativa foi descrita, eles ainda são muito práticos até hoje. Você vê que na época eles ainda usavam velocidade de hemossedimentação e depois a gente passou a colocar a proteína C reativa. Mas basicamente, a gente define a colite aguda grave quando você passa a ter um paciente com evacuações sanguinolentas muito repetidas em grande quantidade, com queda de hemoglobina, o paciente passa a fazer uma anemia, passa a fazer febre, passa a fazer sinais de resposta inflamatória sistêmica maior, com taquicardia, e tem aumento de provas inflamatórias. Isso aí é o basal realmente da colite aguda grave. A colite aguda grave pode acontecer na retocolite ulcerativa como na doença de Crohn, embora a gente conheça mais ela na retocolite ulcerativa. E a gente precisa lembrar o seguinte, a colite aguda grave, a gente interna, dá antibiótico, dá eventualmente corticoide se for por exacerbação da doença de base, faz retossigmoidoscopia muito delicadamente, baixa insuflação, eventualmente avalia, faz biópsia, vê se não pode ser um citomegalovírus, se não pode ser um clostridium que está realmente causando essa piora. Mas quando o paciente desenvolve sinais de toxemia, isso aí é gravíssimo, isso aí geralmente é uma colite fulminante, o paciente começa a distender o cólon, começa a ter risco de evoluir com o chamado megacólon tóxico. Para essa situação aí, gente, é cirurgia, viu? E é geralmente assim isso que a gente encontra. O cólon às vezes distendido, com algumas áreas de parede muito friável, viu? E quando a gente abre, esse aqui é o aspecto que a gente encontra, viu? É um aspecto bastante realmente doente, com algumas áreas ulceradas profundas. E esse caso realmente a gente precisa operar. Geralmente se faz a colectomia total, sepultando o reto e puxando a meliostomia. Para dali, após o paciente melhorar clinicamente, estabilizar, adquirir controle da doença de base, se definir uma possível reconstrução futura. Bom, vamos falar agora um pouco da doença de Crohn perianal, que também é uma outra manifestação associada à gravidade, que também pode necessitar de intervenções cirúrgicas. Lembra que o paciente com doença de Crohn perianal, ele já começa a ter um curso de doença mais grave, porque aumenta o risco de internação e de cirurgia, e que você não vai tratar a doença de base num contexto de abscesso, num contexto assim de sepse perineal. Você vai drenar os abscessos, vai passar sedenio nas fístulas, vai tratar essa infecção para dali depois você conseguir tratar a doença de base com imunossupressão. Bom, de GIST. Lembra, gente, GIST pode acontecer em muitas topografias do tubo digestivo, mas no estômago é o sítio principal. O GIST é um tumor mesenquimal, então o epitélio por cima dele na endoscopia vai estar preservado. Quando você faz ultrassom endoscópico, vai estar na quarta camada, que é a camada muscular própria. Então, quando você faz a biópsia, seja ela por ecoendoscopia, por punção, ou mesmo na cirurgia, quando você manda a peça, a imunohistoquímica vai detectar como principal marcador esse aqui, o CD117, que é o c-KIT, expressa em mais de 90% dos GISTs, mas uma minoria pode não expressar o c-KIT. E lembra desses outros dois marcadores, o PDGFRA1 e o DOG1. Viu? Esses aí são marcadores que podem estar expressos na situação do GIST, não expressar o c-KIT. O tratamento por GIST acaba sendo a ressecção com margens. Você resseca a lesão em sua totalidade e lembra que esse tratamento de ressecção você reserva para os GISTs que têm tamanho maior ou igual a 2 centímetros. A linfadenectomia a gente não indica, porque as metástases do GIST são, em praticamente 100% das vezes, hematogênicas, sobretudo para o fígado, que é o principal sítio de metástases. E a indicação do tratamento adjuvante com o imatinib depende do índice mitótico, da expressão de KM7, do tamanho do tumor, que é o equivalente ao tamanho o T, e se teve rotura ou não da cápsula tumoral, seja ela pré ou no intraoperatório. Essa classificação ajuda a entender muito bem exatamente como que é a conduta cirúrgica baseada na localização do GIST. O GIST de tipo 1, ele acomete o fundo e a grande curvatura. E aqui a gente pode fazer uma ressecção em cunha, porque aqui a gente não vai estar interferindo na anatomia do estômago, onde o alimento vai chegar e onde o alimento vai sair. A gente consegue ressecar o GIST, teoricamente só retirando um pedaço do estômago. Se for eventualmente na grande curvatura, fazer similar a uma gastreia vertical, ou no fundo, ressecar basicamente uma cunha com um grampeador. O tipo 2, ele está literalmente na via de saída do estômago.
Então ele está na região pré-pilórica e antro. Se a gente tentar fazer uma cunha aqui, a gente vai estar estreitando a via de saída do estômago. Então, tipo 2, a gente tem que fazer uma gastrectomia e geralmente a gente faz com uma ressecção em Y de Roux. A gente faz uma gastrectomia subtotal ou uma antrectomia e reconstrói. Ou qual que é o problema? O tipo 3. O tipo 3 está muito perto da entrada do estômago, do inlet. Então, assim, ele está aqui ó, na pequena curvatura e próxima à cárdia. Aqui, gente, é um pouco complicado, porque se precisar ressecar o estômago, tem que ser o estômago inteiro, uma gastrectomia total. Mas existem algumas abordagens para você tentar ressecar esse giste com margem, preservando de forma adequada a junção esôfago-gástrica. E para isso a gente pode usar métodos combinados de laparoscopia com a endoscopia, a gente chama isso de LEX, que é o Laparoscopic and Endoscopic Cooperative Surgery, ou também existe a endogastrocirurgia, que é a cirurgia videolaparoscópica intragástrica, embora ela seja muito pouco indicada. Quando você não consegue fazer esses aí, acaba que vai para a gastrectomia total. Bom, tumor neuroendócrino. Lembra dos 3 tipos do tumor neuroendócrino. Tipo 1 está associado à gastrite crônica trófica. Então, você vai ver realmente uma atrofia da mucosa gástrica e você vai ter o hiperestímulo das células enterocromafins para produzir gastrina. Então, é porque a acidez gástrica não vai conseguir se sustentar, você teve perda de célula parietal. Isso é o tipo mais prevalente de tumor neuroendócrino, é o mais benigno, porque vai ser múltiplas lesões, lesões pequenas, a gastrinemia vai estar elevada por conta de não ter célula parietal e o segmento vai ser a recomendação, porque a chance de metástase associada ao tipo 1 é muito baixa. Já o tipo 2 é o mais raro, está associado à síndrome de Zollinger-Ellison, tem um gastrinoma hiperprodutor de gastrina aí, e geralmente está associação com a neoplasia endócrina múltipla tipo 1, a gastrina sérica vai estar elevada, ele é menos prevalente, e o prognóstico é um pouco pior. O tipo 3 é o tumor neuroendócrino do tipo esporádico. A gastrinemia vai estar normal, é uma lesão única, é muito similar ao câncer gástrico tipo adenocarcinoma mesmo, e o prognóstico aqui é ruim, viu? Beleza. Bom, úlcera péptica, classificação de Johnson. É um tema que, assim, no Rio de Janeiro cobram pra caramba. Tinha implicação maior na era pré-IBP, lembra, gente? Hipercloridria é o tipo 2 e o tipo 3. Tipo 2 e tipo 3. Tipo 2 e tipo 3 está associada com hipersecreção ácida. Os demais tipos não tem nada a ver com hipersecreção ácida. Tipo 2 é a combinada gástrica e duodenal. Tipo 3, pré-pilórica. Elas têm associação com hipercloridria. Tipo 1, pequena curvatura, não tem a ver. Tipo 4, justa esofágica, tipo da entrada do estômago, não tem a ver. Tipo 5, medicamentos, ANE, também não tem a ver. Isso vai ter só implicação quando eles vão te perguntar o tipo da úlcera na pergunta ou a conduta, porque naquela época, as que tinham relação com hipercloridria, você fazia uma vagotomia. As que não têm relação com hipercloridria, você não mexia no vago. Era por esse motivo. Qual desses testes segura? O que gosta de cair na UERJ? Tipo assim, eles vão perguntar muito para vocês do que é a visão crítica de segurança de Strasberg, que é basicamente a manipulação da vesícula na cirurgia, para que lado você puxa, você tem que soltar o terço mais próximo do infundíbulo do leito hepático para poder ampliar a sua exposição, dissecar de forma atraumática e delicada todos os atributos anatômicos da região para você ter só 2 estruturas basicamente entrando dentro da vesícula, que é a artéria cística e o ducto cístico. A colangiografia intraoperatória é uma artimanha que não vai prevenir lesão de via biliar, mas facilita você detectar variações anatômicas que podem ser comuns na região. E é importante você conhecer os procedimentos de bail-out, de quando cair fora. Tipo, não consigo fazer uma visão crítica de segurança, não está dando para identificar nada, o colédoco está aqui grudado, abraçado, faz uma fundocística. Se você eventualmente conseguir identificar um infundíbulo, um cístico, você consegue clipar. Se não der, faz colecisté subtotal e está tudo bem. Ou até mesmo converte, tá bom? Eles adoram perguntar as limites do trígono de Calot, as estruturas. Então lembrar que o trígono de Calot corresponde ao ducto cístico, ao hepático comum e à borda inferior do fígado, e que a estrutura encontrada dentro dele é a artéria cística. Eles adoram cobrar isso em prova. Parece uma coisa muito simples, e de fato é, mas sempre cai. Fígado. Fígado, a FRJ gosta de cobrar e gosta de cobrar bem. São questões assim bem elaboradas. Então lembra dos critérios prognósticos de Fong, que já é uma coisa assim já sabida já há muitos anos, critérios que estão relacionados a pior sobrevidas associadas à hepatectomia, e que se você tem 2 para mais critérios prognósticos positivos, você deve considerar expor o seu paciente à quimioterapia antes de operá-lo. Então, assim, o paciente vai ter metástases assim, maiores que 5 centímetros, um CEA muito alto,
uma doença sincrônica, ou seja, um intervalo livre de doença menor que 12 meses. O tumor primário, ele tinha linfonodo positivo na peça e você tem mais de uma metástase hepática. Se você tiver mais que 2, você já recomenda fazer uma quimioterapia pré-operatória, porque você operar logo de princípio, você pode ser que tenha um desfecho de forma oncológica muito ruim. E a quimioterapia pode ser uma boa triagem, porque se o paciente responde ou mantém doença estável na vigência de químio, a chance dele ser um beneficiário da cirurgia é maior. Critérios de ressecabilidade. Gente, são só 2, viu? O paciente tem que ter uma ressecção completa, não basta você fazer um debulking, você tem que fazer uma ressecção R0 e você tem que deixar fígado remanescente para o paciente sobreviver. É bom ter fígado, tá bom? E um pouco de segmentação hepática, lembrar exatamente dos segmentos de Cuisinart, acho que é uma coisa bem bacana de eles eventualmente cobrarem na prova. Para CHC, descrição da imagem. Então lembra, gente, que CHC é uma lesão hipervascular com um washout, ou seja, que fica hipodenso em relação ao parênquima na fase venosa e tem um realce na periferia no equilíbrio, que ele dispensa biópsia em praticamente a totalidade dos casos para o diagnóstico e lembra quando indicar e quando contraindicar transplante. Lembra dos critérios de Milão Brasil e fica de olho em idade e CEA no enunciado, porque para doador cadáver, paciente idoso, não vai dar para ser listado. E também CEA é muito alto, um CEA maior que 1000 você não vai transplantar, tá bom? Bom, vamos ver a questão. Homem de 70 anos relata emagrecimento e icterícia. Tomografia com estudo contrastado trifásico. Lesão sólida na cabeça de pâncreas de 4 centímetros que envolve a veia porta em pouco mais de 180 graus e a artéria mesentérica inferior em menos de 180 graus sem invadi-las. Gente, isso aqui, para quem não assistiu a aula da UERJ, só para vocês lembrarem, eles falam muito da questão da ressecabilidade do câncer de pâncreas. São bancas que parecem muito entre si dos temas cobrados. Mas eu estou só citando aqui, até porque eu não falei tanto disso na teoria, só para vocês verem. Eles gostam de cobrar muito a ressecabilidade no tumor de pâncreas. E se envolve veia, mas é passível de reconstrução e a artéria em menos de 180 graus, é um borderline. Então a conduta é quimioterapia neoadjuvante. Passa uma prótese, drena a via biliar para tratar a icterícia e depois você faz a quimioterapia, tá bom? Se eventualmente for possível ter resposta local, o doente não progredir em vigência de químio, você parte para a GDP. Mulher de 60 anos, submetida a cerca de 10 dias a colecistectomia por vídeo. Retorna ao hospital com dor abdominal de forte intensidade. Levemente ictérica com descompressão dolorosa difusa do abdômen. Está com peritonite, tomografia líquido livre de pequena a moderada quantidade. Passaram um vídeo, tinha bile na cavidade com processo inflamatório intenso no hilo hepático, na fístula biliar, mas não conseguiu identificar a lesão da via biliar e estava lá um bloqueio inflamatório. Então, gente, corre e sai. Para quem assistiu a aula de via biliar, vocês sabem muito bem, mano. Lava, drena e depois estuda a via biliar, viu? Até para você saber exatamente qual a topografia dessa lesão e você saber como tratar. No momento com toda essa inflamação, não vale a pena você ir lá e piorar essa lesão. Então a resposta correta é a letra A. Encerra o procedimento drenando e caindo fora, viu? Investiga depois com uma colangiorressonância ou com uma colangiografia endoscópica, tá bom? Bom, mulher de 60 anos foi submetida a retrosigmoidectomia por vídeo por neoplasia de cólon, T3N1 em 2020. Ela fez uma tomografia de controle e tem uma lesão hipodensa sugestiva de implante secundário nos segmentos 2 e 3 do fígado. Tá aí, gente, e tá pedindo para você essa cirurgia. Tá vendo por que é importante saber a segmentação hepática? 2 e 3. É aquilo que está à esquerda do ligamento falciforme, que é o setor lateral esquerdo do fígado. Questão simples, bem bate-bola, jogo rápido. Você viu assim que não deu nem muito tempo de elocubrar. Homem de 55 anos, setor de emergência, com queixas fortes de dor abdominal. No exame físico, abdômen em tábua. Laparotomia exploradora manteve-se estável e detectou-se uma úlcera perfurada do tipo 1 de Johnson. Gente, quais que tem hipercloridria? Tipo 2 e tipo 3. É só isso que eu quero que vocês lembrem. Vê que vai dar para responder a questão, quer ver? Olha, A, reparo de Graham e omeprazol em dose plena venoso. Eu não sei nem onde fica o tipo 1. Tipo 1, só a título de curiosidade, ele é mais antrodistal, mas não é pré-pilórica. Mas vamos lá, ó. Daria para fazer um reparo de Graham? Daria, mas para que seria fazer um omeprazol dose plena? Se muitas vezes não é por hipercloridria. Então, não dá. Tipo B, vagotomia troncolar. Tipo 1 tem hipercloridria? Não tem. Então não tem por que fazer vagotomia.
C, vagotomia? Não tem por que fazer vagotomia. Qual é a única que não faz nenhuma menção a tratamento para hipercloridria? Porque a tipo 1 não tem a ver com hipercloridria. A D, faz antrectomia, incluindo a úlcera sem vagotomia. Viu, gente? Nessa hora, vocês têm que jogar com a malandragem. Foi essa a resposta liberada pela banca. Tá certo? Gente, é isso. As questões de fígado são muito bem elaboradas. Eu acho que sempre vale a pena vocês revisarem os temas de fígado próximo da prova, porque é um diferencial. Classificação de Johnson, cara, vai cair. Sempre cai, e acho que isso daí não vai ser exceção esse ano. E fiquem de olho atento às síndromes relacionadas a câncer coloretal. Então, falar um pouco a respeito da PAF, então das características clínicas da PAF, do início do rastreio dos familiares de primeiro grau, 10 a 12 anos, com retossigmoidoscopia ou teste genético. Lembrar das variantes da PAF, a síndrome de Turcot, dos tumores cerebrais, a síndrome de Gardner, dentes extranumerários, osteomas, dos tumores desmoides. Lembrar, eventualmente, até de detalhes que podem cobrar, por exemplo, classificação de Spiegelman, da polipose duodenal na PAF. Beleza? Pessoal, é isso. São temas difíceis. A prova da UERJ é uma prova bem elaborada. Algumas coisas muito específicas de lá, como por exemplo a classificação de Johnson, você vai ver, cai muito. Então vale a pena revisar. Desejo aí a todos um excelente estudo e um ótimo desempenho na prova.